vocês, ler para vocês, melhor dizendo, o livro da Vavi Pacheco Borges. O livro se chama O que é a História? E aí eu vou tentar dividir para vocês umas três vídeos, assim, para não ficar muito cansativa a leitura e tudo, entendeu? Então, aqui estou na primeira página, aqui fala a história hoje em dia. No novo dicionário Aurélio, ao se procurar o termo história, encontramos muitos significados para a palavra. Entre os 15 enumerados, podemos destacar alguns que enfocam a história como o passado da humanidade. O estudo desse processo O estudo desse mesmo passado, O estudo desse mesmo passado, uma simples narração, uma lorota, uma complicação e etc. Todos esses conceitos podem ser vistos como relacionados ao conceito atual de história. Como se percebe pelo primeiro capítulo, a história de que aqui tratamos está ligada aos dois primeiros sentidos mencionados e que colocam claramente a ambiguidade fundamental do termo. Ele significa, ao mesmo tempo, os acontecimentos que se passaram e o estudo desses acontecimentos. Em português, temos um único termo para esse sentido. Outras línguas, como por exemplo o alemão, existe mais de um termo. A história do homem, visto como um ser social vivendo em sociedade, é a história das transformações humanas, desde o seu aparecimento na Terra até os dias em que estamos vivendo. Deste início, portanto, pode-se tirar uma conclusão fundamental, quer saibamos ou não, quer aceitemos ou não. Somos parte da história e todos desempenhamos nela um papel. E temos, então, todos, desde que nascemos, uma ação concreta a desempenhar nela. Todos os homens que fazem história, mais evidentemente, dentro das condições reais que encontramos já estabelecidas, e não dentro das condições ideais que sonhamos, eis aí a razão de ser, a justificativa da história. Em seu segundo sentido, o conhecimento histórico serve para nos fazer entender, junto com outras formas de conhecimento, as condições de nossa realidade, tendo em vista o delineamento de nossa atuação na história. Os dois sentidos da palavra estão, pois, estreitamente ligados. Os acontecimentos históricos, a história e acontecimento, são objetivo de análise do conhecimento histórico, da história-conhecimento. Numa extensão ampla dos dois sentidos, história seria então aquilo que aconteceu com o homem, com a natureza, com o universo, enfim. E o estudo desses acontecimentos, tudo tem sua história, pois sabemos que tudo se transforma o tempo todo. Mas aqui nos interessa principalmente as transformações das sociedades humanas. O sentido mais difundido do termo é o primeiro. A maior parte do tempo em que falamos em história, referimos-nos por parte à história da América, ou às grandes figuras da história. Mas aqui tratamos especificamente do segundo sentido, o de conhecimento histórico, cujo objeto são as transformações permanentes dos homens vivendo em sociedade. O primeiro capítulo apresenta um breve resumo de como foi produzido até hoje este conhecimento. Neste capítulo, veremos como é hoje compreendida e produzida a história. Essa conceituação atual é resultante do longo caminho da história, observado no primeiro capítulo. O que é a história e para que serve? A função da história, desde o seu início,
foi a de fornecer à sociedade uma explicação sobre ela mesma. A história se coloca hoje em dia cada vez mais próxima às outras áreas do conhecimento que estudam o homem: a sociologia, a antropologia, a economia, a geografia, a psicologia, a demografia e etc., procurando explicar a dimensão que o homem tem em sociedade. Cada uma dessas áreas tem seu enfoque específico. Uma visão mais ampla e mais completa, entretanto, exige a cooperação entre as diversas áreas. Isso tem sido tentado pelos estudiosos com maior ou menor êxito. No entanto, o trabalho interdisciplinar, pois inclui diferentes disciplinas. A história é hoje, entre as ciências humanas, uma ciência bastante fecunda, sobretudo devido a isso. A história procura especificamente ver as transformações pelas quais passaram as sociedades humanas. A transformação é a essência da história. Quem olhar para trás na história e sua própria vida compreenderá isso facilmente. Nós mudamos constantemente. Isso é válido para o indivíduo e também é válido para a sociedade. Nada permanece igual, e é através do tempo que se percebem as mudanças. Estudar as mudanças significou durante muito tempo uma preocupação com os momentos que são vistos como de crise e de ruptura. Hoje se sabe que mesmo mudanças que parecem súbitas, como os movimentos revolucionários, não somente foram lentamente preparados de forma voluntária e involuntária por diferentes circunstâncias, mas não conseguiram mudar totalmente as estruturas das sociedades onde se realizaram. São exemplos significativos tanto a Revolução Francesa como a Revolução Russa de 1917. Percebe-se ligado a isso uma preocupação cada vez maior dos historiadores, não só com mudanças, mas também com as permanências. O tempo é a dimensão de análise da história. O tempo histórico através do qual se analisa os acontecimentos não corresponde ao tempo cronológico que vivemos e que é definido pelos relógios e calendários. No tempo histórico, podemos perceber mudanças que parecem rápidas, como os acontecimentos cotidianos, por exemplo, num golpe de Estado, cujo desenrolar acompanhamos pelos jornais. Vemos também transformações lentas, como no campo dos valores morais. O machismo, por exemplo, é um valor que impera na maior parte das sociedades que a história estuda, a ponto de se poder dizer que a história que está escrita mostra um processo praticamente só conduzido pelos homens. No Ocidente, aproximadamente com um século para cá, surge um questionamento mais constante desse valor milenar. Isso se dá em grande parte devido a uma participação maior da mulher no processo de produção. Quase sempre que a história da humanidade nos é apresentada, é a evolução da sociedade europeia ocidental que é tomada como modelo de desenvolvimento. Essa posição eurocêntrica é errada, do ponto de vista da história. A evolução da sociedade europeia ocidental, com seu alto grau atual de desenvolvimento tecnológico, não deve ser um padrão de comparação para se estudar a história de qualquer outra parte do sistema capitalista, como, por exemplo, a América Latina. Não se deve, por meio desse tipo de comparação, julgar se uma sociedade está atrasada ou adiantada em seu desenvolvimento histórico.
Não há uma linha constante e progressiva de desenvolvimento na história da humanidade. Para todas as sociedades ou nações, temos ao mesmo tempo, hoje em dia, sociedade com formas de vida primitivas, consideradas ainda no chamado período pré-histórico. Por exemplo, como certas tribos na Nova Zelândia, e sociedades com um grau de desenvolvimento que permite explorações interplanetárias, como fazem os americanos e russos. Não se preocupe ainda, como exemplo, não se percebe ainda como exemplo uma linha constante e progressiva da passagem a partir da antiguidade, do trabalho escravo ao trabalho assalariado. A escravidão quase que desaparece na Europa Ocidental durante a Idade Média, para reaparecer na Idade Moderna, imposta pelos europeus nas Américas. Como forma de relação de trabalho dominante, não se deve, portanto, identificar a ideia de processo histórico com a de progresso necessário. Assim, na chamada história universal, ou no campo mais didático de uma história geral, portanto, dizer-se que existe um processo histórico linear, contínuo, progressista, é algo que não deve ser feito. Uma história geral ou universal não deve ser assim pensada. O desenrolar de cada sociedade é muito característico e único. Hoje em dia estamos cada vez mais temerosos de pensar na possibilidade de leis para suas transformações, pois se acredita que cada uma mude segundo ritmos e formas específicas. Depois continuarei a contar a história na página 53 do livro de Valvi Pacheco Borges, O que é História, porque senão o vídeo vai ficar muito cansativo e vocês não vão aguentar assistir. Então depois eu vou mandar o outro vídeo com a continuação da página 53, segundo parágrafo. Beijos e até mais.